É uma alegria estarmos juntos aqui hoje à noite. O Leandro, na semana passada, estava recrutando os irmãos que quisessem voltar no projeto de juntar para espalhar. Agora estamos voltando para os setores. O Leandro estava chamando o pessoal para ir para a Zona Norte. E eu estou aqui agora, vou aproveitar a oportunidade para convidar o pessoal para ir para a Zona Leste. A Zona Leste, na verdade, é conhecida como ZL, que na verdade significa Zona Linda, porque o povo de lá é muito lindo, começando pelo líder. Mas você está aqui nos visitando hoje, você veio para assistir essa série de 4 mensagens, chamada Você Não Manda em Mim. E quando você vê um tema como esse, o que vem na sua mente? Provavelmente os adolescentes estão pensando, puxa, como eu gostaria de ter falado isso para minha mãe um dia. Ou alguns até já falaram isso para sua mãe, não é verdade? Se você já falou isso para sua mãe, você precisa de uma outra série, que é Obedeça Seu Pai, Rebelde. Mas o que nós vamos abordar aqui nessa série? Nós vamos falar sobre as nossas emoções. Nós somos seres com emoções. Deus nos fez assim, não é? Deus fez eu e você seres que têm emoções. Nós choramos, nós ficamos felizes, ficamos tristes, às vezes ficamos irados. Somos seres que têm emoção, porque Deus nos fez assim, e isso é bom. Deus falou que tudo que Ele fez é bom, e as emoções têm uma importância na nossa vida. O problema é quando essas emoções, nós perdemos o controle dessas emoções, e elas começam a liderar a nossa vida, começa a se tornar como se fosse um chefe na sua vida, começa a mandar em você, e aí as coisas ruins começam a acontecer. Você já teve um chefe na sua vida alguma vez? Aquele chefe que provoca situações, que cutuca você e tira de você os sentimentos mais estranhos às vezes? Eu tinha um chefe no meu trabalho, e ele, eu não sei se ele fazia de propósito, mas ele me chamava assim: Marcelo, venha cá. Aquilo produzia em mim alguns sentimentos. E graças a Deus que eu fiquei menos de um ano naquela empresa e consegui um outro emprego. Mas é assim, né? Nós temos emoções e as coisas ao nosso redor ficam competindo muitas vezes para nos provocar. Lá em casa também, uma vez eu comprei um cachorro. A minha esposa e minha filha queriam tanto o cachorrinho, e aí eu cedi e o cachorrinho entrou lá em casa. E o cachorrinho, ele era meio sem vergonha, esse cachorro. Porque às vezes ele gostava das meninas, mas não gostava dos meninos. E às vezes eu chegava em casa, e quando eu chegava em casa, aquele cachorro parece que entrava um demônio naquele cachorro. Aquele cachorro queria morder minha perna, e eu passava a mão na cabeça dele e mordia minha mão. Até que um dia eu falei assim: ou eu, ou o cachorro. Pairou um silêncio lá em casa nesse momento. E eu percebi que eu não podia mais fazer essa pergunta, porque eu ia receber uma resposta talvez que não fosse muito agradável. Mas a questão das emoções, se elas saem do controle, elas têm um grande potencial de causar danos aos nossos relacionamentos mais íntimos. E a pergunta que talvez motivou você de vir aqui hoje ouvir essa série é: como é que nós podemos controlar isso? Como é que eu posso monitorar as minhas emoções de maneira que eu as lidere, de que eu controle as minhas emoções e as use para o bem, e não o contrário, elas me controlem e acabam usando para o mal? Como nós podemos fazer isso? Você já parou, já teve algum momento na sua vida em que você
pensou assim: puxa, eu não devia ter falado aquilo. Puxa, eu não devia ter feito aquilo com ela, ou com ele. Nossa, eu quebrei isso no momento de raiva, nem acredito que foi eu. Já teve momentos assim? Na sua vida? Que você nem acredita que foi você que fez aquilo? Sabe, geralmente é isso que acontece quando as emoções tomam o controle. A gente não consegue cuidar delas. E elas começam a tomar conta da nossa vida, e aí começam a prejudicar os nossos relacionamentos, começam a roubar a nossa paz, a sua paz, e acabam ferindo as pessoas mais próximas de você. É como se fossem vozes tóxicas dentro de nós. E quando alguém vai lá e ao seu redor, talvez o ambiente que você está, ou as pessoas que estão ao seu redor, que muitas vezes provocam, e aí você, é como se fosse uma voz tóxica, vindo dentro de você, e falando para você: está vendo? Olha, ela falou aquilo para você, porque ela não gosta de você. Porque ela tem algo contra você. Vai lá e faz, e dá o troco. Não deixa isso assim. E essas vozes tóxicas vão entrando dentro de nós, tirando maus pensamentos de dentro de nós. E fazendo com que você tire para fora atitudes que vão afetar as pessoas ao redor. Acontece isso com você? Acontece muitas vezes de você ter essas vozes tóxicas dentro de você, falando coisas, fazendo você imaginar coisas do seu chefe, coisas da sua esposa, do seu filho. Esse meu filho está tão rebelde, ele faz isso de propósito, só para me provocar. Meu pai, ele não me ama, por isso que ele faz isso. E aí você vai deixando as vozes tóxicas dominar o seu íntimo. E a pergunta: como nós controlamos isso? E nós vamos abordar aqui sobre esse assunto. E eu convido você a conhecer agora, porque você pode procurar ajuda em várias coisas. Mas o convite hoje: vamos aprender a dominar nossas emoções com os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele veio aqui a esse mundo como ser humano, depois de 30 anos, começou a fazer seus seguidores, e ele chamava os seguidores para segui-lo, e durante esse processo de seguir Jesus, de entender e de aprender os ensinamentos de Jesus, as pessoas iam sendo transformadas, porque elas viam que aplicar os ensinamentos de Jesus na vida causavam transformações. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver que através dos ensinamentos de Jesus, nós podemos controlar nossas emoções. Por isso que o título de hoje é De Onde Vem. Então, hoje nós vamos entender da onde que vem, para depois lidarmos as outras mensagens, especificamente sobre cada uma delas. Mas de onde vem? Vamos lá então. Abrir em Mateus, capítulo 15. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe com a pessoa que te trouxe, ou você pode acompanhar aqui no telão também. Mas só para você entender, especialmente você que está aqui veio pela primeira vez acompanhar essa série, Mateus foi um desses seguidores. Mateus era um homem, ele era chamado de Levi, e ele era cobrador de impostos. Jesus estava ensinando a multidão e passou por Levi. E Levi ouviu os ensinamentos de Jesus. E ele ficou tão fascinado, ele ficou tão movido, tão tocado com os ensinamentos de Jesus, que ele começou a colocar em prática na vida dele e via que aquilo estava funcionando. Ele teve uma transformação enorme. Ele começou a seguir Jesus. Ele começou a ser chamado de Mateus. E ele não só foi transformado, como também ele decidiu redigir, escrever os acontecimentos da vida de Jesus, o que Jesus estava falando. E é por isso que nós temos os registros hoje. Não apareceu, o livro de Mateus não apareceu do nada na sua Bíblia. Teve um homem que escreveu e Deus se encarregou de manter os manuscritos até hoje. Por isso você tem acesso. E é o que nós vamos ler agora. Vamos acompanhar uma história, então, em que Mateus relata e onde Jesus vai nos mostrar da onde que vem
como nós podemos fazer para controlar nossas emoções. Vamos lá no versículo 1, então, diz assim: Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Então, vamos só entender aqui, eu quero trazer você para a história. Então, Jesus estava lá com os seus discípulos, ele parou diante de uma multidão como essa aqui, talvez. Então, imagina, a multidão é essa aqui, Jesus provavelmente estava onde eu estou agora aqui, na frente da multidão, e ele estava falando com a multidão. De repente, aí quando Jesus estava fazendo esses encontros, normalmente os discípulos estavam ajudando ali. Então talvez os discípulos ou estavam na primeira fileira, ou talvez estavam do lado de Jesus, aqui do lado, um pouco mais atrás. E de repente, daquela porta ali, vêm os fariseus e os professores da lei. Eles vêm e fazem essa pergunta para Jesus. E no ponto de vista dos discípulos, os discípulos estavam ali, os discípulos respeitavam os professores da lei, porque todo judeu pequeno, garoto, ele queria crescer e se tornar um professor da lei. Era um sonho de todo garoto. E ali era o melhor dos mundos, porque estava Jesus, o mestre deles. De repente chegaram os professores da lei, e eles, puxa, se der certo isso, se unir, vai ser demais. E aí ele faz essa pergunta, eles fazem essa pergunta, ele já percebe que o clima não vai ficar bom. Aí Jesus responde: e por que é que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Olha isso. Jesus começa a ter uma discussão aqui com os professores da lei. E essa resposta de Jesus toca na ferida dos movimentos religiosos desde aquela época até os dias de hoje. Porque é isso que acontece. Jesus estava tocando na ferida que líderes religiosos estavam manipulando a mensagem de Deus, manipulando para fazer com que as pessoas seguissem o desejo daqueles líderes. Uma manipulação da mensagem de Deus. E se você continuar lendo aí, você vai ver que Jesus chama eles de hipócritas. Jesus fala hipócritas. Agora você imagina que os discípulos aqui atrás, Jesus aqui, os fariseus ali, e os discípulos: oh meu Deus do céu, o negócio está ficando perigoso aqui. Os discípulos estavam animados, provavelmente com os fariseus ali, com os professores da lei, e agora estava uma situação ali meio complicada, e Jesus fala sobre hipocrisia. Que é justamente o que acontece com muitos dos problemas, dos sistemas religiosos, de trazer as pessoas para se moldarem externamente, sem se transformar por dentro. Jesus estava querendo aqui ensinar os discípulos, e todos ali presentes, que a transformação vinha de dentro. Jesus chama a multidão. Então imagina, depois da contenda aqui, Jesus chama a multidão: vem cá, chega mais perto. E diz para eles, no versículo 11, se você puder acompanhar comigo aí. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Sabe, Jesus aqui colocou o dedo na ferida. Jesus aqui deixa uma afirmação, que se você sair daqui hoje, só com isso aqui, eu já estou feliz. Se você entender só esse versículo aqui, eu já estou feliz. Jesus está falando, não é o que entra pela boca que faz que alguém fique impuro, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem de dentro, de mim e de você. Sabe, nesse momento os discípulos talvez ficaram meio confusos. Pedro, se você continuar na escritura, no trecho, você vai ver que Pedro ficou um pouco confuso com isso. Porque ele, apesar de respeitar os fariseus,
E agora Jesus está falando aquilo, eles ficaram meio confusos. E Jesus explica para eles. No versículo 12. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Sabe, isso não era uma boa pergunta para fazer para Jesus, né? Jesus, o Senhor sabe. Jesus podia falar para ele: meu, eu sou Jesus. Eu sei de tudo. E Jesus ouve com a paciência e responde de novo. No versículo 13, ele fala aqui: toda planta que meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupe com os fariseus, são guias cegos. E quando o cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Esse é o grande perigo. Desde dessa época onde foi escrito essa história até os dias de hoje. Sabe, tantas pessoas por aí, tantos gurus aparecem para tentar nos ajudar a resolver como nós controlamos nossas emoções. Você pode encontrar isso em todos os lugares. Mas sabe, a grande maioria acabam tratando de coisas externas, mas não conseguem mudar lá no fundo, internamente, lá dentro da alma, que é onde a mensagem de Jesus trabalha. Sabe, quando Jesus falou sobre religião, o propósito da religião foi de ligar o homem a Deus. É esse o propósito da religião. Não é de colocar um monte de regras, não é de colocar um monte de empecilhos, de acorrentar o ser humano e fazer o trabalho, a vida ser mais difícil. O papel da religião é ligar o homem a Deus. Sabe para quê? Para que as verdades de Deus entrem no seu coração, trabalhem na sua vida e transformem a sua vida. Sabe, Jesus volta, no versículo 16, ele explica de novo. Ele fala: o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Você tem alguma dúvida sobre isso? É só você ver quantas vezes você vai no banheiro, né? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que faz a pessoa ficar impura. Não é o coração que bate aí no seu lado esquerdo. Esse coração, ele está falando do seu interior, da sua alma, de dentro de você. É o que sai de dentro. Sabe, é interessante você ver. Ele fala que isso torna a pessoa impura. Por que torna a pessoa impura? O que sai de dentro de você. Porque quando você está deixando as emoções tomarem conta de dentro de você, do seu interior, e geralmente são as pessoas que estão mais próximas a você, que você mais ama, está ali junto com você. Muitas vezes elas, às vezes querendo ou não, elas provocam. Ou elas estão interagindo com você. E aí você coloca para fora as coisas ruins. E sabe o que acontece? O que acontece? Quando você põe para fora a raiva, por exemplo. Machuca. Quando você começa a ter inveja de alguém, o que acontece? Você começa a pensar mal de alguém. Ou seja, os sentimentos nos levam ao pecado que vai machucar alguém. E por que nos torna impuro? Porque se machucou alguém, esse alguém também Deus ama. E se você machucou alguém que Deus ama, Deus não se agrada com isso. Ou seja, as coisas que você faz, que você põe para fora, as emoções descontroladas sobre pessoas, vai machucar pessoas que Deus ama também. É como você, mãe, chega em casa e ouve que o seu filho apanhou na escola. Você vai ficar feliz? Você vai querer saber o que aconteceu. Você não vai ficar feliz com a pessoa, com o menino que bateu. Sabe, essas coisas saem de nós. E sabe o que é interessante? Quando essas coisas saem de nós e a gente machuca a outra pessoa, a gente nunca acha que o problema é nosso.
Nunca acha que o problema é nosso. A gente sempre fala, não, eu fiz isso porque ela me provocou. Isso acontece muito em casamento, né? Ah, ela me provocou. Ah, que você não conhece a minha esposa, Marcelo. Se você conhecesse a minha esposa, você ia ver por que eu fico nervoso lá em casa. Ou por que às vezes eu grito. Ou meu marido, você não conhece meu marido. E aí que entra o limão agora. Então você imagina que o limão, foi uma hora que eu consegui lá em casa. O que tem no limão dentro dele? Suco, né? Então vamos ver. Cortei o limão. Agora, para eu tirar o suco do limão, o que eu tenho que fazer? Tá bom, chega. Pensei que estava tão azedo assim. Mas o que saiu do limão? Por que o limão ficou azedo? Por que saiu do limão azedo? Porque é o que tem no limão, não é? A culpa foi da faca que cortou o limão? A culpa foi da minha mão que espremeu o limão? A culpa é de quem? Do limão. Mas sabe, no nosso relacionamento, muitas vezes a gente faz isso com nossos entes queridos. A gente fala para eles, não, sabe que isso que eu pus para fora foi culpa sua. Como se eu estivesse culpando a faca, que o limão é azedo, ou culpando a minha mão que espremeu o limão. Talvez a tua esposa é a que espreme o limão. Talvez é seu filho que espreme o limão. Mas sabe, vamos ver a laranja agora. Docinha. Docinha. Sabe, eu tirei da laranja o suco dela com a mesma faca, com a mesma mão, e saiu algo doce. Sabe, é exatamente isso que a palavra de Deus, que os ensinamentos de Jesus podem produzir em nossas vidas. Pode fazer você escolher qual é o tipo de coisa que sai dentro de você. Olha só o que Jesus continua falando no versículo 19. Ele fala, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Jesus aqui entra no coração da coisa agora. É dos maus pensamentos. É do coração que vem os maus pensamentos. Sabe, você já foi no shopping com seu filho, talvez no Playland, ou em algum parque de diversões, que tinha aquela maquininha com 2 joysticks, e aí ela tem um gancho lá dentro, que você controla para ele pegar um bonequinho, e aí você tem que apertar lá e puxar para tirar, e para ver se você pega aquele. Eu tinha uma raiva daquilo ali, porque eu nunca ganhava aquele negócio. Sempre a hora que ia caía, eu não pegava. É como se dentro de nós tivéssemos assim, uma maquininha como essa, onde o joystick dos bons pensamentos. E você vai lá e pega os bons pensamentos e põe para fora e isso vai sair. Ou o joystick dos maus pensamentos. Acontecem as situações, aquelas vozes tóxicas começam a trabalhar dentro de você, e aí você vai lá com a mãozinha nos maus pensamentos e tira para fora e cai sobre alguém. E a todo momento nós estamos fazendo isso com as pessoas que a gente mais ama. A Bíblia fala aqui, olha, é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte. Ah, Marcelo, eu nunca matei alguém, mas se você desejou que alguém morresse, você matou. O seu coração desejou que a pessoa morresse. Os adultérios. Por que um homem ou uma mulher trai o marido ou a esposa?
Porque dos maus pensamentos. E sabe, um grande gerador de maus pensamentos, especialmente na geração que a gente está vivendo hoje, chama-se pornografia na internet. Pornografia na internet é um grande gerador de mau pensamento. E olha, muitos homens estão se viciando, estão se perdendo na vida, nos relacionamentos mais íntimos, por causa da pornografia na internet. Porque aquilo gera maus pensamentos, gera fantasias que são mentiras. E você vai ficando ingrato com a sua esposa, com o seu marido. E quando você vai ver, já está caindo em adultério. E aí você acha que trocar de esposa ou trocar de marido vai resolver, quando na verdade o problema está dentro de você. Quando eu perguntei lá no início, que eu falei para você, você lembra, alguma vez na sua vida, você teve coisas que você não quis fazer e você fez? Sabe por que você fez? Porque estava dentro de você. Sabe aquele excesso de raiva, aquela agressão? Sabe por que saiu de você? Sabe por que você fez? Porque estava dentro de você. Sobre mentiras, calúnias. Da mesma forma. Por exemplo, você está aqui na igreja e de repente passa alguém que você conhece e não te cumprimenta. Aí aquelas vozes tóxicas lá dentro. Olha, ele não gosta de você. Ele é arrogante. Olha, esse cara não tem que, você tem que falar para alguém disso aí. Aí você vai lá e fala mal daquela pessoa. Deixou sair. Você foi lá com a maquininha dos maus pensamentos, pegou o mau pensamento e transformou em ação. Mas Marcelo, como que então eu controlo isso, para isso não dominar a minha vida? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão, grande sábio da sua época, depois de experimentar muitas coisas, ele fez vários registros, e esse registro para mim é um dos que explicam mais o que acontece com o ser humano. Aqui fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você vai agir de acordo com o que você pensa. E como que eu mudo? Como eu controlo esses pensamentos, então? Em Hebreus, outro livro, onde ninguém sabe quem é o autor. Eu acho que foi Paulo, mas é minha opinião, né? Mas, dirigida aos hebreus, tem uma das revelações mais emocionantes sobre os ensinamentos de Jesus. Olha o que ele fala. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. É isso que acontece. A palavra de Deus tem esse poder. As palavras, os ensinamentos de Jesus têm esse poder. Por isso que ele nos convida a ser seguidores de Jesus. Sabe, se você tem seguido Jesus há algum tempo e você não tem visto transformações na sua vida, é bom você analisar aonde você parou de seguir Jesus. Porque um seguidor de Jesus, ele está com as mensagens e com os ensinamentos de Jesus na cabeça. E esses ensinamentos vão trabalhando, vão vindo na mente para controlar os pensamentos, para não deixar essas coisas tóxicas saírem. Sabe, eu acredito que o maior evangelismo que um cristão, ou um seguidor de Jesus, o maior testemunho que ele pode dar, é a própria transformação. Sabe, tem uma música do Raul Seixas, deveria ser o melô dos cristãos. Ficar com certeza maluco. Não, não é essa não, não é essa não. É aquela que fala assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vocês conhecem essa música aí? Ah, tá vendo aí, ó. Os jovens conhecem. Mas um cristão, um seguidor de Jesus,
Se você que está aqui também querendo aprender a ser um seguidor de Jesus, esse é o chamado de Jesus. Não é para você ter uma religião, não é para você se encher de regras, é para você ser um homem, uma mulher de transformação. Em transformação. Se tem tido pouca transformação na sua vida, alguma coisa está errado no seu seguir a Jesus. E você precisa parar, buscar ajuda e ver aonde você perdeu o caminho. Eu lembro quando eu estudei a Bíblia, como a Alda aqui estava falando, e eu tentava tantas vezes querer mudar coisas em mim. Eu não conseguia. Eu falava, dessa vez vai. Dessa vez vou conseguir. Caía de novo. E caía em masturbação. E caía em cobiça. E xingava palavrões. E desobedecia minha mãe. E eu falava, não, agora vou mudar. E aí de novo, até o dia que alguém me apresentou os ensinamentos de Jesus. E falou, olha, vem seguir com a gente. E aquilo começou a mudar a minha vida. E eu comecei a mudar. Eu lembro, eu dirigia, e eu era tão irritado no trânsito, que eu acho que um dia ia acontecer alguma coisa comigo. E eu me lembro, depois de algum tempo, como seguidor de Jesus, algumas pessoas, alguns carros me fechando, e eu... E Deus, através de Jesus, os ensinamentos de Jesus, quer convidar você a segui-lo. E seguindo Jesus, ser transformado e ser essa metamorfose ambulante. Amém? Eu queria deixar uma tarefa para vocês. Você pode tirar uma foto com o seu celular aqui, para você fazer isso com a sua esposa em casa, com o seu marido, as perguntas. Para você fazer com o seu filho, se tiver coragem. Com o seu pai, com a sua mãe. Ou lá na reunião da igreja em casa. Para você aprender a se monitorar. E perceber de onde que vem as coisas e você lidar com isso. Primeira pergunta, quais dessas emoções têm se tornado o seu chefe? Tem mandado em você a raiva, a inveja, culpa, medo, insegurança, ganância? Olha, seja honesto com você mesmo. E com a pessoa com quem você está falando. Eu fiz exercício com a Rosângela e foi libertador para mim. Faz isso. Segunda, como você fica quando perde o controle dessa emoção? Dessa emoção que você identificou, como você fica? Pergunta para tua esposa. Pergunta para o teu filho, para o teu amigo de trabalho. É bom você saber. Porque muita gente não sabe, né? E a terceira, qual é a primeira indicação que aparece quando você está prestes a perder o controle desta emoção? Por que você precisa ver isso? Porque a hora que você começa a sentir os sinais de que aquelas coisas ruins estão querendo sair, você fala, não, essa emoção, a raiva ou a inveja não manda mais em mim, não é meu chefe mais. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor, Deus, porque o Senhor ensinou através dos ensinamentos de Jesus, e nós podemos monitorar o nosso interior, podemos lidar com as emoções e colocá-las no devido lugar, usá-las como o Senhor planejou que elas fossem usadas. Pai, nos ajude a ter essa humildade de reconhecer aonde nós estamos errando. Ajuda a nós entendermos que as coisas estão dentro de nós, que não são as pessoas ao redor que são as culpadas. Muitas vezes nós queremos culpar as pessoas que estão ao nosso redor, quando na verdade nós somos os responsáveis. Está dentro de nós. E o Senhor já nos deu a solução para nós monitorarmos e lidarmos com as nossas emoções, que estão nos ensinamentos de Jesus. Pai, a minha oração é que muitos aqui, Deus, vão restaurar essa conexão com os ensinamentos de Jesus, ou vão começar a ter e experimentar as maiores transformações de todos os tempos na própria vida. Muito obrigado. Eu oro grato em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe a todos.